Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. De volta com você no A Paraíba é Notícia, sempre trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública, verdadeiramente, semanalmente, você ficando sabendo de tudo. Tema livre, a partir de agora, aqui na mesa do A Paraíba é Notícia, com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, voltamos, estamos aqui mais uma vez para conversarmos. Quanta alegria, né, minha gente? Embora a gente tenha notícias que não são tão boas assim, realmente o mundo está precisando de alguma coisa. E foi para discutir um pouco sobre o que é que o mundo está tanto precisando, que eu trouxe um grande companheiro, amigo, irmão na fé, que vai nos dizer um pouco sobre a sua experiência. É Enio que aqui está. Mas antes de começar a conversar com Enio, eu queria destacar duas matérias que me tocaram muito. Uma delas é do grande José Nunes. José Nunes é maravilhoso, escreve muito bem, notadamente quando se reporta as causas da religião. E nesta matéria que ele fez, sabem de quem ele fala? Dom Marcelo Carvalheira. Imagina só, o título é Um Bispo que Amava os Pobres. Nossa, todos nós e todas nós que convivemos com Dom Marcelo, ele estaria completando 90 anos esse ano. Como nós podemos partilhar este dom que o nosso querido Dom Marcelo tinha? Então, Dom Marcelo descansa em paz, descansa nos braços do Senhor. E todo o bem que ele fez, toda a opção que ele fez pelos pobres, as lutas, inclusive Dom Marcelo apoiou muito os religiosos, religiosas e leigos que estiveram na resistência contra o golpe militar, exatamente porque ele via quais as consequências daquele golpe. Ele via quanta gente estava sendo torturada, quanta gente estava sendo morta. Então, Dom Marcelo, quanta saudade, meu querido companheiro. Mas o Senhor está muito melhor do que nós. O Senhor está com Deus. Que Deus o tenha sempre e que de lá possa nos fortalecer e nos ajudar na continuação da nossa caminhada, porque a caminhada está aí. Mas além de Dom Marcelo, como o nosso tema vai ser fé, eu trouxe uma matéria linda, linda, linda. Todo mundo conhece Flávio Tavares, nosso grande artista plástico. Vocês já foram na Estação Ciências? Tem um quadro magnífico que foi feito por Flávio, que conta toda a história, tanto do Brasil, da colonização do Brasil, quanto da Paraíba. E ali ele bota personagens interessantíssimos. O próprio pai dele, Dr. Arnaldo Tavares, foi meu primeiro amigo. Logo quando eu cheguei aqui na universidade, em 1976, o Dr. Arnaldo era professor também da universidade e me deu tanto apoio, foi uma acolhida tão maravilhosa. Pois então, Flávio fez um quadro agora lindo em que ele retrata Santa Mercês. E além disso, porque os quadros dele, todos eles estão inseridos dentro de um contexto. E o contexto deste é exatamente sobre a Guerra Espanhola, a luta de Nossa Senhora de Santa Mercês, Santa Mercês, que lá na Espanha ajudava as pessoas contra os invasores, contra aqueles que faziam as maldades e que a gente sabe quanta maldade existe nas guerras, não é, minha gente? Então, Flávio, parabéns, meu querido companheiro. Mais uma vez você mostra o seu lado místico e ele fala nessa matéria exatamente sobre isso, sobre o quanto as influências da família, a mãe dele era filha de Maria. Então, é lógico, Flávio, que de um coração de mãe desse só pode sair um filho maravilhoso como você. Parabéns, e eu quero ver esse quadro, ainda não ouvi, só vi nos jornais, sei das notícias e brevemente quero estar olhando e me
deliciando com a sua arte. Mas, Enio, querido amigo, aqui está o nosso convidado de hoje, o companheiro Enio, que é da Igreja da Penha, é uma das pessoas que faz parte do grupo de pessoas que estão ali desenvolvendo a sua fé. E ele vai nos falar sobre o Terço dos Homens. Por quê? Porque ele é o coordenador do Terço dos Homens. Olhem, eu já disse muitas vezes, a minha idade aqui não tem problema, eu já passei dos 70, eu tenho 75, vocês sabem. Mas eu não via falar naquela época na minha igreja do Rosário, Enio, que eu morava em Tigipió e tinha uma igreja bem pertinho de casa, era quase na frente da minha casa. E ali quem rezava o terço eram as filhas de Maria, e eu era filha de Maria também, éramos nós as mulheres, e não havia esse grupo de homens rezando o terço. Isto é novo, Enio, por que apareceu esta prática? Explique um pouco isso para todos os nossos ouvintes. Pois não, Paula. Um prazer enorme receber. Prazer todo meu, alegria imensa. De fato, nos últimos 10 anos, nós temos visto um grande crescimento no movimento Terço dos Homens. Como você bem falava anteriormente, as famílias eram acostumadas, as mulheres irem para o terço. As mulheres iam, levavam os filhos e a igreja sempre era lugar de mulher. E em casa ficavam os homens, o seu futebol, o seu jornal, sua cervejinha, e aquela situação toda que o homem não era muito adepto da oração. E com o passar dos tempos, nós vimos a necessidade do homem, vendo os exemplos das suas esposas, das suas mães, começaram a se dedicar mais um pouco àquela oração do texto, que é a oração da Nossa Senhora. E dos 10 anos para cá, o movimento Terço dos Homens foi implantado aqui no Brasil, em Aparecida do Norte. Ele foi criado lá no Santuário Nacional e foi difundido em todos os estados, né? Então, você tem uma ideia, o último ano agora, nós tivemos o Terço dos Homens, um encontro nacional, reuniu cerca de 100 mil homens em Aparecida. Então, é a caravana do Terço dos Homens. O primeiro, há uns 8 anos atrás, que foi o primeiro encontro, eram 600 homens. Olha só. Então, com o testemunho daqueles homens, aí começou a caminhada dos homens de volta à igreja. Isso. Porque os homens deixavam suas mulheres e iam para casa. Sim. Mas quando eles começaram a ver a necessidade... Como se fosse vergonha um homem rezar, não tinha essa prática, era aquela situação machismo, igreja e mulher. Então, de verdade. fato, quando começou a implantação do Terço dos Homens nas arquidioceses, a própria igreja sentiu que o movimento estava sendo fortalecido. Sim. Então, começou as paróquias. Aqui em João Pessoa, a primeira paróquia foi no Valentina de Figueiredo, da Santíssima Trindade. Sim. Lá já reza um terço há 16 anos. Né? Não tinha essa organização toda ainda, era muito limitado. Hoje em dia, nós já temos a coordenação arquidiocesana, a qual eu tive a alegria de ser o vice-coordenador arquidiocesano. Qual mandar um abraço para o nosso amigo irmão Isaías Olegário, que é o nosso coordenador hoje, arquidiocesano. Conheço muito do Dr. E foi uma organização, Paula, que nós vimos a necessidade de cada dia mais a gente se unir e trocar as experiências. Sim. Né? Os testemunhos, nós rezamos o Santo Terço, um momento inicial, com a Santíssima Trindade, fazemos o nosso ato penitencial e fazemos uma reflexão do Santo Evangelho todos os dias. Que como todos sabem, a oração do terço é uma oração muito importante. Sim. Mas a palavra de Deus, ela vem em primeiro plano. Então a gente comunga da palavra de Deus e logo após a gente faz a recitação do Santo Terço e os mistérios para fazer a veneração à Nossa Senhora. Então isso foi necessidade de organização a cada dia mais. Então cada paróquia começou a criar outro terço de muita importância de João Pessoa, foi de Santa Júlia. Já chegou a reunir 1.200 homens numa quarta-feira rezando o Santo Terço. Pois, Enio, tem uma das pessoas, eu conheço um senhor que é muito adepto desse Santo Terço, sabe quem? Fabiano Vilar. Fabiano Vilar. Sempre falou do Terço dos Homens lá na paróquia de Santa Júlia, que ele mora ali bem pertinho. Isso, né? Então reuníamos 1.200 homens, era praticamente uma matriz do terço. Só que todas as paróquias começaram a ver o testemunho ali e os padres começaram a apoiar em cada paróquia sua e convocando os homens, aqueles homens que, ao nosso exemplo, na Penha, nós participamos da liturgia, participamos da romaria. Então houve a necessidade de cada paróquia criar o seu grupo. E hoje eu lhe digo sem medo de errar, todas as paróquias de João Pessoa temos o Terço dos Homens. Anteriormente eram em torno de uns 25 a 30 grupos. Hoje, na coordenação arquidiocesana, já se reúne 328 grupos.
Ô Enio, você acha que a fé das pessoas deve se restringir a isto, a recitar o terço? Claro que nós veneramos nossa grande mãe, Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Todas as religiões sabem disso. Umas fazem um destaque maior, outras menos destaque, mas todas reconhecem Maria como a grande mulher. Maria como a mulher especial, Maria como a mãe do Salvador. Então eu queria lhe perguntar isso, Enio. É o terço só que vai fortalecer, vai alimentar a nossa fé? O que é a fé, Enio? A fé, Paulo, é o sentimento de a gente crer sem ter a necessidade, digamos, de tocar. A gente crê naquilo que a gente não viu, a gente não sentiu. Isso é o grande sentido da fé. E na oração do Santo Terço, como eu falei anteriormente, nós colocamos também a palavra de Deus em primeiro plano do terço. Porque não é simplesmente ir ali rezar os mistérios e voltar para casa com um sentimento de vazio. A gente tem que se abastecer da palavra e da oração. Sim. A palavra de Deus, como nós temos a nossa missa, é a mesa da comunhão e a mesa da palavra. E no Santo Terço a gente não tem a comunhão, com exceção de celebrações que nós fazemos. Uma vez por mês, a gente faz a celebração das famílias. A gente traz as famílias, esposa, filhos, para comungar do último terço do mês, é a celebração eucarística das famílias. Com a presença do diácono, ele faz um momento celebrativo e logo após nós fazemos a comunhão. Entendi. Então, é um preenchimento. Sempre orientado pelos padres, nossos orientadores, que tem uma lógica, que a oração do terço é uma entrada para a grande refeição. Não é? Você vai para um restaurante, você vai ter uma entrada. Sim. A entrada é o terço e a grande oração é o alimento da nossa alma. Na Sagrada Eucaristia principal. E na Sagrada Palavra, na lei na Palavra de Deus. Então, esse momento de oração é muito interessante, porque fazemos um momento de oração e, mais além, a nossa introdução do texto nas paróquias e dos grupos de orações é testemunhando a nossa fé através também de ações. Que não se faz, não é justo ficar só na oração, não é lógico. A gente também trabalha com campanhas de alimentação, a gente faz campanha de donativos, visita a entidades de abrigo de idosos, nós fazemos arrecadação de alimentos para o pessoal do Donos de Amanhã, que é uma entidade que apoia, auxilia as crianças com câncer. Então, no contexto geral, oração e ação. Nós vamos rezar, comungar da palavra de Deus, fazer a nossa oração em veneração a Nossa Senhora e nossas ações também. Então, nós somos um grupo assim que reúne fé, ação e oração. Há 10 anos que vocês já estão? Praticamente 11 anos. Praticamente 11 anos. Quais os testemunhos? Há testemunhos de transformação das pessoas, porque a gente sabe muito bem qual é o dia a dia do homem, como você já bem disse aí. E a gente sabe, você já disse, que em todas as paróquias da nossa cidade e obviamente do nosso estado existe o Terço dos Homens. Essa instituição dessa oração está ali instalada. Está transformando os homens, está fazendo com que eles busquem uma vida melhor na casa, com os amigos, no trabalho. A gente pode esperar que com a proliferação mais ainda do Terço dos Homens, nós tenhamos uma melhoria no que se refere à questão da violência contra a mulher? Sem sombra de dúvida. Como eu te falei ainda há pouco, nesse último encontro em Aparecida, existe um momento do encontro que é destinado a testemunhos. Então a fila de inscrições é inúmera. Eles fazem até uma seleção e a gente também nos nossos encontros a gente separa um momento de testemunho. E nós temos assim como coordenação escutado muitas esposas vêm falar com a gente, as filhas. Meu pai é outra pessoa depois que adentrou o movimento Terço dos Homens. Na minha casa existia muito atrito, muita discussão. Hoje em dia, não só direcionado ao terço, mas uma modificação na própria família. E, em consequência, na comunidade. Se fala mais, se conversa mais, se escuta mais. Tem os irmãos que... Tem um irmão nosso na Penha, que eu não vou citar o nome,
ele era uma pessoa totalmente entregue à bebida alcoólica. Já fazem um testemunho particular conversando conosco, em termos de 6 a 7 anos que ele não sabe o que é bebida alcoólica. Vários e vários irmãos eram viciados em futebol, em jogo de carta, em jogo... Tudo isso foi abdicado. Não, na quarta-feira eu ia para o barzinho tomar minha cerveja e jogar o meu baralho. Não vou mais não, vou para o texto fazer minha oração. Então, categoricamente, isso chama-se testemunho de fé. E mudança, porque as famílias, as filhas... Meu pai hoje é quem chama minha mãe para ir para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. A inversão. Antigamente as mulheres chamavam os homens. Uhum. Hoje Os minha homens mãe só levavam. é convidada por meu pai para ir para o texto. Justamente nesse momento das famílias, o homem do texto, ele convida a sua família e se faz presente, naquele momento de oração. Então assim, Paula, é claro, é notório a mudança comportamental, a mudança de relacionamento. E você falou interessante, a questão da violência. A gente sempre planta aquela semente do acolhimento, do acolher. O irmão está com dificuldade, está com situações inúmeros casos. Já ouvi casos de irmãos que estavam prestes à separação, já estavam abrindo mão de família, de filho, não queria mais saber porque um contexto familiar já estava muito conturbado. E não que o texto tenha feito aquilo, mas a experiência vivida em comunidade. Sim. E assim a gente tem visto a cada dia, a cada momento, que mudança de comportamento, mudança de atitude, e na realidade mudança até de personalidade. Você participa e desempenha suas funções na Paróquia da Penha, no Santuário da Penha. Então ali nós temos uma comunidade de pescadores, a missa da Penha é uma missa assim linda, notadamente pela presença de tanta gente do interior, tanta gente com uma fé tão profunda que a gente percebe. Então muita gente simples ali na Penha. Aí eu lhe pergunto, e nas igrejas em que a participação é maior das pessoas de classe média alta, também o terço é exercido, o terço dos homens também está ali? E que mudanças a gente pode acreditar a isto? De fato, a gente tem observado que nas comunidades, como você bem falou, na classe social um pouco mais elevada, a gente tem observado, tivemos um exemplo agora, o ano passado foi criado um texto no Bessa. Já temos o texto do Santuário Mãe Rainha, qual eu vou mandar um abraço para o nosso irmão Isanildo, que é o coordenador de lá. A gente tem visto nessas comunidades, vamos dizer, dos bairros nobres, existe de fato, porque eles estão vendo o testemunho das comunidades mais simples. Então, Maria é simplicidade, Maria é humildade. Então a gente está vendo o exemplo de Maria, no seu sim, naquela humildade, simplicidade, e assim, pobre, rico, preto, branco, tudo comunga numa situação só, que é participar, congregar. E a cada dia a gente está vendo testemunho. Nós fomos convidados há pouco tempo para fazer a participação no encontro regional de Sapé. Vários e vários irmãos do sertão, da região ali do Brejo, de Guarabira, de Sapé, de Mari, aqueles irmãozinhos sacrificados, cansadinhos, idosos, a gente viu que vinha com aquele amor, com aquela situação. Então, os irmãos aqui da capital, os bairros mais nobres, digamos assim, estão vendo esse exemplo de testemunho, aquele que está sacrificado, aquele cansadinho. Um agricultor, tive um encontro, Paulo, em Patos, que eu fiquei emocionadíssimo. Os irmãos com aquele chapeuzinho de massa, cansadinho, um sol quente, o início do encontro às 8 horas, nós fomos recitar o texto 9, vamos terminar a missa de meio-dia, cansadinho, cochilando, mas a fé inabalável. Então os irmãos que já têm uma certa comodidade, não, eu já tenho meu carro, eu moro aqui na praia, eu moro no bairro nobre, eu não preciso me esforçar. Mas vendo o testemunho daquele simples homem do campo, aquele sacrificado um pouquinho, cansadinho, a alegria de estar participando daquele movimento, estar na oração, despertou no homem dos grandes centros essa empolgação, essa intensidade de participar do texto. É fundamental. Nós estamos num mundo totalmente conturbado, não é, Enio? A gente está vendo a Síria, agora em Jerusalém, os judeus brigando com os árabes, as bombas atômicas sendo já lançadas nos países, o capitalismo cada vez mais exacerbado e
invadindo as vidas das pessoas, porque a gente vê que esse Deus dinheiro... Eu me lembro que uma vez eu vi um padre dizendo que a catedral do capitalismo era o shopping. O pão, o corpo de Cristo do capitalismo era no McDonald's que iam buscar. E o sangue era a Coca-Cola. Eu achei uma comparação tão incrível e tão forte e tão verdadeira, porque é isso que está dominando o mundo. E aí, neste mundo, com tantas disputas, e disputas notadamente de poder, a gente recebe de Deus a bênção do Papa Francisco. Um santo homem. Um santo homem. Então, o que é que você pode me dizer sobre isso, Enio? Qual o papel do Papa Francisco hoje e a coragem que o Papa Francisco tem de enfrentar as grandes turbulências? Como você me falou, é um homem especial, quebrou muitos paradigmas. Sim. Né? Muitas pessoas hoje veem ele de forma atravessada, que não comungam justamente essa parte do capitalismo. A gente tem visto um homem humilde, sim, desapegado, testemunho de fé inigualável. Jamais nós temos visto na história recente que um Papa saísse do Palácio do Vaticano para atender um morador de rua. Sim. Em plena Semana Santa, almoçar com moradores de rua, preparar no próprio Vaticano uma lavanderia para cuidar das roupas daquele povo que sofre. Né? Fechar o Banco Central do Vaticano, que é a casa do céu, não é a casa de comércio. Então, N situações, vários motivos que cada vez mais... Isso, Paulo, eu tenho observado, conversando com vários, você sabe que eu sou comerciante, eu tenho vários clientes de vários credos religiosos. Muitos e muitos pastores evangélicos, clientes, amigos nossos, ficam a cada momento observando o comportamento e sempre elogiando o comportamento do Papa Francisco. Coisa que a gente não via anteriormente, que era aquela situação fechada da Igreja Católica. Cada uma para seu lado, né? Assim. Mas a gente está vendo que ele está com essa quebra de paradigmas. Já foi as mesquitas, já foi a Cuba, abrindo todo um leque de aproximação. É verdade. Orientando todo o povo a que o amor é o maior dos mandamentos. E como bem disse Jesus... É o maior, e nós temos que... A oração principal de tudo é o amor. Nós até participamos da missa com o Padre Luiz Antônio, nosso querido, ele disse que a melhor oração é amar. Então o Papa tem nos mostrado, nesses seus momentos, dispensa o protocolo, dispensa a segurança, quebra toda uma sintonia de protocolo, de regras. Ele desce e vai abraçar aquele pedinte, aquela pessoa deficiente, o velhinho que está ali, ele acolhe. Ele não teve um momento muito lindo que eu vi, foi na Praça São Pedro, um senhor acometido de várias feridas no rosto, aquelas, como é que se chama, se dá o nome de verrugas. Sim. Era uma pessoa totalmente intocável. Ele chegou e foi, abraçou e beijou esse cidadão, esse homem. Então assim, dando testemunho da presença de Deus na vida daquele ser humano. E para nós, católicos especialmente, nós temos que ver esse santo homem como um exemplo da presença de Deus no nosso meio. Que Deus se fez homem. E hoje ele está se fazendo homem na presença do Papa. É verdade. Nos orientando, dizendo, vocês não podem pensar em si, tem que pensar nos outros. A dor que eu sinto, a dor que o irmão sente, é a dor que eu posso sentir também. Partilhar, procurar viver um pouquinho a dor, a necessidade do outro. Porque cada um se fechasse no seu mundo, Paulo, que mundo nós terminaríamos? Então, assim, é um testemunho de fé. E o Papa Francisco é adepto do Texto dos Homens. Em Buenos Aires, existia o Texto dos Homens na paróquia e ele semanalmente rezava com os homens. Nós temos o nosso bispo, que é da CNBB, Dom Gil Moreira, que é o coordenador nacional do Texto dos Homens. É o bispo responsável. E sempre, a cada instante, cada momento que ele se encontra conosco, ele traz uma mensagem do Papa. Continue em oração. Continue com Nossa Senhora ao lado de vocês. Continue pedindo a intercessão da Mãe, porque
A situação não é fácil, o mundo está muito, como você falou, muito conturbado, muito cheio de violência, muito cheio de exclusão. E Deus não quer isso não. Deus quer um testemunho de fé. Deus quer que a gente pratique verdadeiramente o amor e a preocupação com o outro. E a pergunta que foi feita a ele, qual o maior mandamento? Porque nós temos 10 mandamentos, foram dados 10 mandamentos a Moisés, e Moisés desceu com as tábuas da lei, pronto, é isto aqui, a nossa lei é esta, não matarás, não furtarás, não isso, não aquilo. E alguém perguntou a Jesus, qual o maior mandamento? Porque tínhamos 10, tinha que se destacar, e o que foi que ele disse? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E não foi e amar a mim, não. Foi amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, ele deu toda a dimensão do que é a fé e do que é que Deus quer para os seus filhos. O que é que Deus quer que os filhos façam. E amar é dar abraços e beijos? Ou amar é ouvir? Ou amar é falar? Amar é chegar junto, amar é entender, amar é procurar fazer com que a violência desapareça. E procurar fazer com que a violência desapareça é matando uns aos outros. Esta semana aconteceu, né? Uma policial chegou num local, estava havendo uma violência, tinha uma pessoa com um revólver e ameaçando as outras pessoas. Ela pegou o revólver dela e matou esta pessoa. Então, já há muitas louvações a ela já está, inclusive na net por aí pelo mundo, porque a internet agora coloca num momento todas incrível. As coisas, todas as informações para o mundo. E aí a pergunta, é matando que a gente resolve ou é dando condições? Ou é fazendo com que a sociedade cure as feridas? Porque a gente tem que evitar que haja feridas. Eu tenho mostrado muito aqui no programa, várias vezes, porque como eu sou professora, sou encantada com cada coisa que acontece com a educação, o quanto o nosso Estado tem avançado em conquistas no que se refere à educação, em buscas no que se refere à educação, e notadamente a educação nas populações periféricas. O projeto Prima, por exemplo, o projeto de arte e música, é excepcional. Por quê? Porque ele dá outra dimensão à vida desse jovem, à vida desse adolescente. Então, eu não estou questionando, não estou criticando, eu acho que as coisas não são assim mesmo, não deveriam ter sido assim, não deveriam ser assim, mas a gente tem que buscar realmente, efetivamente, mudar a sociedade. E mudar a sociedade é buscar distribuir este amor. E este amor dentro das famílias. As famílias estão destroçadas. Estão destroçadas pela droga, estão destroçadas pelo álcool, estão destroçadas pelo ódio de uns aos outros, que às vezes dizem que é amor, mas amor não mata, então não pode ser amor, que amor é este que mata. Então a gente tem que rever as coisas da sociedade, a gente tem que rever as formas de convivência na sociedade. E você veja, eu me lembro recentemente, algumas falas do Papa Francisco sobre a Síria. Ele muito angustiado com aquela mortandade que existe na Síria por causa da guerra. A Síria está totalmente destruída e, notadamente, as crianças que morrem naqueles lugares. Ele é muito sensível à morte de crianças por causa de armas, por causa de violência. Então, eu acho que o Papa tem uma missão fundamental, importantíssima nesta sociedade de hoje, nesta sociedade que, por conta do ter e não do ser, está cada vez mais se digladiando, cada vez mais lutando
lutando uns contra os outros, cada vez mais disputando o ter o carro, o ter o dinheiro para comprar as coisas, o ter o dinheiro para viajar, o ter o dinheiro para luxar, para ter coisas bonitas, coisas que todos não têm, não vão ter direito a ter nunca. No Brasil que estamos hoje, com as legislações que estão aí destruindo a vida do trabalhador, destruindo as conquistas que o trabalhador teve desde 1954, então este Brasil está sangrando. O nosso Brasil está sangrando. E é com a oração, é com a discussão, é com a ida às comunidades, porque eu acho, às vezes, que a gente precisa estar mais dentro da comunidade. Às vezes eu penso, será que esses grupos só estão atuando dentro da igreja mesmo? O EJC, o Encontro de Casais com Cristo, o Terço dos Homens? Há uma ação nas casas, nas comunidades, uma ação de fala, de ouvir essas pessoas, porque ouvir é muito importante, não é, Enio? De fato, Paula. Como você falava a respeito do amor. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos. Sim. Mas se a gente praticar o amor, a gente já está cumprindo 99%. Sim. Que quem ama não mata. Não mata, quem não ama não rouba. Quem ama não adultera. Isto, e assim sucessivamente. Isto. Então, como você falava, nossa sociedade hoje está muito carente. Está muito sedenta de amor. Mas não é esse amor que você falava ainda há pouco do abraço. Não é só esse amor. É o amor da preocupação. Você falava ainda há pouco do fato acontecido. De fato, a vida se tornou tão banal. Sim. Hoje se mata por nada. Hoje se agride por nada. É numa discussão de trânsito, o fulano assassinou o outro fulano porque bateu no carro. O outro porque discutiu, não gostou, atirou. Quer dizer, a vida se tornou muito banal. E ainda, Enio, desculpe interromper, está se estimulando o armamento novamente, meu companheiro. Então, é muito preocupante. Muito preocupante. E a gente vê dois extremos. O Papa, com sua humildade, que é um chefe de Estado, sim, né? Sim. É uma referência mundial, mas em momento algum, o maior exemplo de Papa Francisco foi no momento da sua posse, quando colocaram 3 carros importados, blindados, com toda a segurança, ele dispensou aquele aparato e foi no ônibus com os cardeais. Então assim, o testemunho de humildade, de simplicidade deste homem, plantando o amor, orientando o acolhimento, orienta todos os países do mundo inteiro que acolham os refugiados, acolham as crianças da Síria, que abram suas fronteiras, que façam campanha de alimentos. A gente está vendo isso aí, todo o aparato daquele homem santo em fazer o bem e o amor. E por outro lado, a sociedade egoísta, vingativa, pensando em si, individualista. Não porque o que eu tenho é meu, eu não posso partilhar, eu não posso... E eu tenho mais arma do que você. Querer que o meu irmão tenha. Então, assim, é de fato uma situação complexa. A gente tem que se pegar muito, mas muito mesmo com a oração. É verdade. A oração, o sim de Maria, mudou a história da humanidade. Sim. Se não fosse o sim de Maria, como seria a humanidade hoje? Então ela foi servidora, ela foi obediente. Muitos questionam, não, porque Maria, assim, Maria ela não é santa, ela não obra milagres, mas ela tem um dom especial que é o dom da intercessão. Qual é a mãe que o filho pede que ela não atende? Pois é. Né? Então, se eu me recordei agora uma frase muito importante, se a terra, muitos vão à Terra Santa, vão a Israel, aquela situação, todos os locais que Jesus passou, que Jesus viveu, que Jesus morreu, que Jesus andou, a terra que Jesus andou é santa, e o ventre que gerou Jesus. Então, esse testemunho de fé, da humildade, ela foi a serva escolhida. Em momento algum, disse, não, eu vou fazer o que você... Não, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, essa humildade, essa simplicidade tem destacado, tem trazido homens, famílias a um momento de reflexão. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu cotidiano? Eu vou chamar meu filho, chamar minha esposa. Perfeito nós não somos. Mas se nós estamos na oração, vendo o exemplo de Maria e começando a ver os testemunhos de fé do Santo Padre, dos irmãos que vivem nas comunidades carentes, que vão além das paredes da igreja, porque a oração é uma palavra composta. Oração, orar e ação, fazer. Então, se eu vou rezar e volto para minha casa, eu não estou fazendo muita coisa, não. Eu tenho que agir. Eu tenho que se preocupar com meu irmão. Será que o que me sobra hoje não é o que falta aquele meu irmão de amanhã? Então, o sentido do amor é esse, é servir
e pensar no outro como em nós mesmos. Meu amigo, que coisa mais linda, que programa bonito você fez hoje aqui conosco. Eu quero lhe agradecer muitíssimo esses seus testemunhos, essa sua forma de nos dizer. Oremos, porque é na oração que chegamos mais perto de Deus. Então, queria só suas despedidas e lhe dizer obrigada, meu irmão. Estamos aqui, Paula, e sempre nosso pequeno conhecimento e a cada dia partilhando com Deus, partilhando com os irmãos, esse testemunho de fé que Deus tem colocado no nosso coração. A cada dia que a gente se aproxima de Deus, eu costumo fazer uma comparativa. A gente vai no aeroporto, quando chega o avião, está no chão aquele enorme, aquele monstruoso equipamento. Ele está ali pertinho da gente. Aí daqui um dado momento ele decola, vai embora, lá no céu ele está longe da gente. A gente vai ver ele bem pequenininho. E dessa mesma forma é a graça de Deus na vida da gente. Quando a gente está perto de Deus, ele é tremendo, ele é imenso na nossa vida. Quando a gente se distancia de Deus, a gente começa a sentir a sua falta. Então um abraço a todos, foi uma satisfação estar no programa e sempre estaremos à disposição. Muito obrigada, minha gente. Foi bom demais, não foi? Até o próximo. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.